Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Chegou o momento do passeio pela Bíblia. Programa Momentos com Jesus. Um passeio pela Bíblia. Uma ouvinte ligou hoje para mim muito aflita, chorosa, e me pediu se eu poderia ler, se possível também fazer alguns comentários em Provérbios 25. Ela disse que orando ao Senhor teria recebido do Senhor o Provérbios 25, e ela não entendeu muito, não é, o que Deus queria dizer para ela com os Provérbios 25. Pediu se eu poderia ler e comentar. Bom, primeiro, irmã, eu não sei como foi que a irmã entendeu que Deus lhe deu como resposta de oração o Provérbio 25. Teria sido importante que tivesse me contado como foi que chegou a essa conclusão. Porque o livro de Provérbios, o 25, por exemplo, é um apanhado de provérbios que na época eram provérbios populares, ditos populares, que Salomão gostava muito. E esse aqui, o 25 mesmo, são provérbios de Salomão, e os quais transcreveram os homens de Ezequias, rei de Judá. Muitos anos depois, não é? Eles transcreveram. Salomão adorava provérbios. Então ele juntava vários provérbios, como nós vamos ver agora aqui. Agora, a sensibilidade espiritual da irmã, se realmente Deus lhe deu como resposta o Provérbio 25, eu vou ler aqui o Provérbio 25, na medida do que o Espírito Santo for me orientando, a gente vai comentar alguma coisa. Então, a sensibilidade espiritual da irmã vai mostrá-la o que é que Deus, na verdade, está querendo lhe orientar, em que passagem do Provérbio 25, tem alguma recomendação. Eu não sei o que se passa na sua vida, Deus sabe, mas amém. Diz assim os Provérbios 25, a partir do verso 1. São também estes provérbios de Salomão, os quais transcreveram os homens de Ezequias, rei de Judá. A glória de Deus é encobrir as coisas, mas a glória dos reis é esquadrinhá-las. Então, para Deus, muitas coisas ele prefere deixar encoberta, mas os reis, ao contrário, preferem ficar mexendo nessas coisas que, no entendimento de Deus, melhor seria que ficassem quietas. Como a altura dos céus e a profundeza da terra, assim o coração dos reis é insondável. Porque Salomão teria dito isto? A altura dos céus e a profundeza da terra. Ele compara o coração dos reis com a altura dos céus e a profundeza da terra, para dizer que não tem como sondar o coração dos reis. Sob a ótica humana, eu creio, porque para Deus consegue sondar, ele é perito, né, em sondar os corações. Então, talvez o que Salomão quis dizer aqui, que o coração dos reis é insondável, porque outras pessoas não conseguiriam entender o que se passava dentro do coração do rei. Mas vamos adiante. O versículo 4 diz: tira da prata a escória e sairá vaso para o ourives. O que quer dizer isso? A prata, ela é extraída, é um minério que é extraído e ele vem bruto.
e quando ele passa por um processo de derretimento, passa pelo processo do fogo, então eu já vi prata derretida, já vi cobre derretido, já vi ouro derretido. E é interessante que quando ele derrete, passa pelo aquele processo do fogo, derrete, então consegue se apartar as impurezas, o que aqui na Bíblia está chamando de escória. Tira da prata a escória, ou seja, faça com que a prata passe pelo processo do fogo e vai ser retirado tudo que não presta, todas as impurezas. E aí ele diz, quando fizer isso, a prata fica pura e sairá então um vaso para o ourives trabalhar com ele. Primeiro tem que extrair as impurezas. Assim se dá também conosco, né? Para o nosso divino ourives trabalhar conosco, por isso nós passamos pela prova do fogo. Somos provados por Deus na prova do fogo, das intempéries da vida, né? As dificuldades da vida, para que sejamos purificados e aí sim, com as impurezas retiradas de nós, possamos estar aptos a ser trabalhados pelo divino ourives. Tira o perverso da presença do rei e o seu trono se firmará na justiça. Aqui eu acho que é interessante porque o perverso da presença do rei, tira o perverso da presença dele e o seu trono se firmará na justiça, me dá a entender que seria a questão das más influências. Uma pessoa perversa que tenha acesso ao rei, que ande com ele, que se faça, o rei fique ouvindo suas opiniões e etc., fique dando seus pareceres, mas ele é perverso. E às vezes uma ovelha ruim bota o rebanho a perder. Um perverso na presença do rei, se o rei ouvir seus conselhos, vai acabar reinando em cima de injustiça. Então ele diz, tira o perverso da presença do rei. Quando tirar o perverso, aí o seu trono se firmará na justiça, sem as opiniões das pessoas que são perversas. Que se poderia tirar para nós aqui de lição é o cuidado com as pessoas com quem a gente conversa, as influências que muitas vezes acabamos recebendo e ouvindo a opinião dos outros, muitas vezes nos deixamos levar, não pensamos melhor e acabamos cometendo muita injustiça porque ouvimos opiniões dos outros. O versículo 6 diz, não te glories na presença do rei e nem te ponhas no meio dos grandes. Aqui está falando da humildade, né? E a pessoa não ficar se gloriando, se mostrando para angariar a simpatia, a admiração. Mas o verso 7 vai complementar o verso 6. Vamos ler os dois juntos? Não te glories na presença do rei, nem te ponhas no meio dos grandes, porque melhor é que te digam, sobe para aqui, do que seres humilhado diante do príncipe. Jesus, inclusive, depois lá no Novo Testamento, ele vai dar uma orientação semelhante à que está aqui em Provérbios 25, os versos 6 e 7, quando ele diz, para que quando fores convidado para uma festa, não te sentes nos primeiros lugares, para que não ocorra que te digam, se levante, que esse lugar aqui está reservado para o outro. Então melhor é se sentar lá no final, e se quiserem te honrar, vão te tirar lá do final e vão te trazer para frente. O sentido dos Provérbios 25, versos 6 e 7, é o mesmo princípio que Jesus repassa para nós lá no Novo Testamento.
Aí, a respeito ainda continua no verso 7, a respeito do que os teus olhos viram, não te apresses a litigar, pois ao fim o que farás quando o teu próximo te puser em apuros? Sabe o conselho. Às vezes, irmãos, as aparências enganam. As pessoas são levadas a tomar decisões, fazer julgamentos por alguma coisa que os olhos viram. E nem tudo que o nosso olho vê, né, quer dizer que aquilo ali seja uma verdade. Eu fui criado, tinha na época uma revista, o Cruzeiro, é antigo isso, os mais velhos devem se lembrar, o Cruzeiro, e ele tinha uma seção, era uma charge que dizia as aparências enganam, e então mostrava duas figuras, uma figura toda em preto, que a gente olhava e tomava logo tinha logo um julgamento de que aquilo ali seria uma cena comprometedora. E na cena embaixo, o artista retirava a parte preta e mostrava a cena como ela era, e era totalmente ao contrário do que se pensava. Eu lembrei disso agora porque as aparências enganam. Realmente tem muita coisa que as aparências enganam. Lembra daquela historinha da mulher que ia passando pela casa do pastor e viu a mulher do pastor correndo atrás dele com uma vassoura? E a mulher, que barbaridade! A mulher do pastor, correndo atrás do pastor com uma vassoura para surrar ele, esparramou. A cidade era pequena e ela contou aquilo para quem ela encontrava, que o pastor era uma capa, a mulher estava lá quebrando o pau com ele dentro de casa, querendo bater nele com a vassoura. Chegou ao conhecimento da igreja e a igreja ouviu o que a mulher disse. Em nenhum momento ouviram o pastor o que estava acontecendo, e o pastor se chateou e disse que não tinha mais clima para ficar naquela igreja, nem tampouco na cidade, e que ele ia embora, mas queria fazer um culto de despedida. E nesse culto, a igreja cheia para ver a despedida do pastor, a mulher do pastor pediu oportunidade e contou que a cena que a outra tinha visto, dela correndo atrás com uma vassoura na mão, e que saiu julgando, porque ela viu a cena e julgou que aquilo era a mulher do pastor correndo atrás dele para bater nele. O que ela viu, seus olhos mostraram uma parte da cena, não mostraram a realidade. O pastor estava correndo atrás de um rato e a mulher com uma vassoura para tentar ajudar o marido a ver se acertava o rato com a vassoura. Nada de estar correndo atrás do pastor para bater nele com a vassoura. Mas aí, quando quiseram se desculpar com ele, disse: não, é tarde demais, eu vou me embora mesmo. E fique esta lição aí para a igreja, né? Cuidado com os julgamentos precipitados. Então diz aqui, a respeito do que os teus olhos viram, não te apresses a litigar. Aí a pessoa viu alguma coisa, já corre, já vai brigar, já vai dizer as coisas, já vai, procurar uma confusão, litígio, já vai entrar em litígio com a outra pessoa, porque não, mas eu vi, não adianta, ninguém me contou, eu vi. Mas muitas vezes as aparências enganam. E aí, se você viu, vamos supor que essa mulher que acreditou que a mulher do pastor queria bater nele. Aí o provérbio está dizendo aqui, pois ao fim o que farás quando o teu próximo te puser em apuros? Foi o que aconteceu com a mulher fofoqueira, né? Ela ficou em apuros, porque ela levantou um falso tremendo
sobre a situação que não era verdadeira. Ela viu a mulher realmente correndo com a vassoura, mas não era pelo que ela acreditou e, o pior, esparramou. O versículo 9 diz: pleiteia a tua causa diretamente com o teu próximo, e não descubras o segredo de outrem. Aqui é um caso sério. Se tivermos alguma pendência com alguém, melhor ir então tratar com aquela pessoa diretamente. Porque se vai tratar com um, vai falar com outro, vai falar com o terceiro, aí acaba trazendo mais pessoas para dentro de uma situação que era antes pessoal, e aí você vai acabar envolvendo outras pessoas que vão contar para outras, que já vão contar distorcido, que geralmente na cadeia da fofoca acontece isso mesmo, quando um conta para o outro, acrescenta coisas que não tinham, suprime outras coisas, quando a história vai chegar lá na outra ponta, chega totalmente distorcida. Então, se você tiver que discutir alguma coisa com uma pessoa, vai direto a ele, evita intermediários. E agora, para isso, nós precisamos exercitar o nosso lado cristão, o conhecimento que temos da palavra, e dobrar nossa serviço, né? Nós vamos precisar quebrar o nosso orgulho, a vaidade, o orgulho próprio, e ir lá procurar outra pessoa e dizer: olha, vamos conversar sobre isso, vamos se acertar, pare de ficar aí falando com outras pessoas. E ao mesmo tempo ele diz: pleiteia a tua causa diretamente com o teu próximo e não descubras o segredo de outrem. Porque isso é pior ainda, né? Quando vai conversar, ainda acaba contando segredos que sabia do outro. E se alguém veio contar de outra pessoa para você: olha, eu estou com uma situação assim, com fulano ou com fulana, me fez tal coisa. Aí você ouve aquilo ali. Ele devia ter te tratado direto com a pessoa com quem ele está com dificuldade, mas foi contar para você. Aí você pega e, em vez de guardar para si, vai contar para os seus amigos ou para suas amigas. E aí, quando vê, todo mundo está sabendo, né, do segredo da outra pessoa, e a outra pessoa aí vai ficar muito chateada com tudo isso. E a gente não tem o direito de ficar contando o segredo de ninguém para ninguém. E ele diz: para que não te vitupere aquele que te ouvir e não se te apegue a tua infâmia. Vai sobrar para você, né? Vai contar o segredo dos outros, pode se preparar. Se o outro ficar sabendo, aí vai sobrar para você. Você podia ter ficado calado, quieto, foi se meter lá com a vida dos outros. Mas vamos adiante, versículo 11: como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. O que quer dizer isto? Eu imagino que maçã de ouro são frutas, mas feitas de ouro, imitando maçã, e num arranjo feito de prata. Deve ser muito bonito, não é? Aquele maçãs de ouro reluzindo num arranjo de prata. É muito precioso isto. Então ele compara esse arranjo de maçãs de ouro em salvas de prata. Ele diz que assim é a palavra dita a seu tempo. É preciosa, né? Quando a palavra é dita no tempo certo, ela é preciosa. Tem tempo para tudo. E às vezes a palavra colocada fora do tempo adequado, ela pode ser um desastre, pode causar um desastre realmente. Então, a palavra dita a seu tempo é muito preciosa. Continua o verso 12, fazendo outra comparação. Como pendentes e joias de ouro puro, novamente aqui algo precioso, né? Pendentes e joias de ouro puro, é algo precioso. Então é uma preciosidade, o sábio repreensor para o ouvido atento. Aqui
é aquela pessoa que é sábia e que vai repreender o outro. Se o outro tiver o ouvido atento e ouvir a repreensão do sábio, seu amigo, que está lhe orientando para que ele se corrija, o ouvido atento, ele vai aceitar a repreensão do sábio, e isso se assemelha a pendentes e joias de ouro, que no fundo quer dizer que é muito precioso a gente ter o ouvido atento à repreensão de um sábio amigo, não é? O versículo 13, como o frescor de neve no tempo da ceifa, assim é um mensageiro fiel para com os que o enviam, porque refrigera a alma dos seus senhores. Então, o que seria isso? Lá nós estamos falando de Provérbios que foi escrito lá num lugar que é árido, é deserto, mas ao mesmo tempo tem épocas que cai neve lá. Na época do Natal, por exemplo, lá em Jerusalém tem neve. E quando coincide o tempo da colheita, que é o tempo que o trabalhador está no campo e está lá suando, trabalhando, aí cai a neve com seu frescor, né, refrigera, alivia no momento do sufoco lá do trabalho. Ele compara esse frescor da neve, o alívio que ele traz, ele compara com um mensageiro fiel para com os que o enviam. Olha que ele diz, porque refrigera a alma dos seus senhores, traz o refrigério, né? Ele foi fiel, ele falou exatamente como mandaram, então é como o frescor da neve. São provérbios de Salomão. Continua o verso 14 do Provérbios 25, como nuvens e ventos que não trazem chuva, assim é o homem que se gaba de dádivas que não fez. Essa é boa. Ficar se gabando de coisas que ele não fez, está mentindo. E é semelhante a nuvens e ventos que não trazem chuva. Que adianta, né? Ter nuvem, ter vento, o importante é a chuva que vai trazer a prosperidade, a lavoura, a terra, vai regar a terra, vai encher os mananciais. Então o homem que fica se gabando de coisa que não fez é tão inútil como as nuvens e os ventos que não trazem a chuva. A longanimidade persuade o príncipe e a língua branda esmaga ossos. Aqui novamente surge em Provérbios a figura da língua branda, as palavras suaves, né, que acalmam o príncipe, acalma a ira, desvia o furor. A palavra branda desvia o furor, né, e a dura suscita a ira, para falar em outro provérbio. Tem a ver com esse aqui. A língua branda esmaga ossos. É verdade, já me aconteceu várias vezes de colocar na prática a palavra de Deus, e às vezes tem um assunto chato, delicado, difícil para tratar com alguém que antes estava me tratando com grosseria, agressividade. Se eu fosse responder no mesmo tom de grosseria e agressividade, ora, eu ia acabar brigando, né? Se dando tapa um no outro, bonito, principalmente se os dois forem cristãos. Não importa, se um é cristão, tem que acabar em tapa. E aí a língua branda, a pessoa diz as coisas que precisam ser ditas, mas fala com brandura, e ela dói muito mais do que uma palavra dura, uma palavra dura dita de forma agressiva, porque o que vai doer é a palavra em si, a maneira como você fala, é a verdade que você está passando através daquela forma de falar. Já me aconteceu, a pessoa baixa a cabeça e não tem o que dizer, não sabe o que dizer. A língua branda, a gente precisa exercitar muito isso. Verso 16: achaste mel? Come apenas o que te basta, para que não te fartes dele e venhas a vomitá-lo.
Aqui eu quero acreditar que o sábio está querendo nos dizer que a gente precisa saber ter um equilíbrio nas coisas, não é? Procurar o equilíbrio. Achou mel? Então não vai comer demais, porque vai te fazer mal. O equilíbrio em todas as coisas, ele é importantíssimo. A Bíblia o tempo inteiro nos fala do equilíbrio na nossa vida, nas atitudes, no que dizemos, do que fazemos. Não sejas frequente na casa do teu próximo, para que não se enfade de ti e te aborreça. Eis aqui uma grande verdade, irmão. Olha, francamente, eu não quero criticar ninguém, respeito o modo de vida de cada um, paciência, mas se tem uma coisa que desde menino eu fui acostumado por minha mãe, é a não me socar na casa dos outros, como se diz popularmente. Eu não gosto de ir andar na casa dos outros. Tem gente que o tempo inteiro é só na casa dos outros. Olha, isso não acaba bem. Primeiro que o serviço que você tem para fazer em casa, você acaba não fazendo, porque está lá batendo matraca na casa da vizinha, na casa do parente, na casa da titia, não sei de quem. E outra coisa que acontece é que você é frequente demais na casa do outro, e o outro tem coisas para fazer, e você lá toma tempo. A pessoa não pode fazer as coisas, tem que dar atenção para você. E tá bom, um dia foi uma visita, foi um acaso, tudo bem, tudo legal, tudo certinho. Agora vai fazer isso todos os dias, toda hora. Irmão, eu não acredito que alguém goste de uma coisa dessa. Só mesmo se a casa viveu uma bagunça, né? Tudo fora do lugar, um monte de roupa suja por lavar e ninguém se importa, a casa cheia de sujeira, teia de aranha por tudo que é lado. Olha, não dá certo. Não sejas frequente na casa do teu próximo, para que não se enfade de ti e te aborreça. É uma grande verdade. Massa, espada e flecha aguda é o homem que levanta falso testemunho contra o seu próximo. Ele compara aqui aquele homem que levanta um falso testemunho, que fala uma mentira do próximo. Ele compara com um instrumento aqui que machuca, né? A massa, espada e flecha. A massa, se não estou enganado, era aquelas bolas que rodeava assim, ou não. O que é a massa? Eu acho que seria uma espécie de um bastão. Eu acho que parece aquele que é uma espécie de um bastão. Espada e flecha machuca, tudo isso machuca. Então, flecha aguda é o homem que levanta falso testemunho contra o seu próximo. Continua o provérbio 25. A irmã me deu um calor aqui, né? Para comentar todo o provérbio 25, mas eu vou lhe atender, estou lhe atendendo. E vamos adiante com a palavra de Deus. Como dente quebrado e pé sem firmeza, assim é a confiança no desleal no tempo da angústia. Aqui é séria. Dente quebrado e pé sem firmeza, o que acontece? O dente está quebrado, você vai morder alguma coisa, não consegue. O pé está sem firmeza, você acaba caindo. Então a associação que faz com o dente quebrado e o pé sem firmeza é quando você coloca a confiança numa pessoa desleal. Quando chega o tempo da angústia, e aí você sabe que a pessoa é desleal, você se sente por exemplo, com o pé quebrado, né? Pé sem firmeza, porque diz: e agora? Ele é desleal, será que ele vai guardar segredo? Será que ele vai contar? Será que ele vai me entregar? Ou será que foi ele quem contou? Será que foi ele que me entregou? Como quem se despe num dia de frio e como vinagre sobre feridas, assim é o que entoa canções junto ao coração aflito. Como quem se despe num dia de frio. Quem tira a roupa num dia de frio, eu não entendi essa não. E vinagre sobre feridas ainda vai lá, não é? Como quem se cobre num dia de frio, mas essa aqui eu dou a mão palmatória. Eu não entendi essa comparação. Se um dia de frio e a pessoa tirar a roupa, ela vai ficar com mais frio ainda. Eu não entendi, não alcancei.
E como vinagre sobre feridas, ainda vai lá, botou o vinagre sobre a ferida como um remédio. Assim é o que entoa canções junto ao coração aflito. Entoar canção junto ao coração aflito, será que não faz bem? Talvez seja isso, não sei. Ele quer dizer que o coração aflito não adianta você ficar cantando perto dele? Talvez sim, talvez não. Imagina uma criança que está aflita, que está nervosa, você começa a niná-la, a entoar canções para ela acaba se acalmando. Esse aqui eu dou a mão palmatória. Se você tem uma explicação melhor para esse, ajuda, liga para cá. Eu não entendi. Também não sou obrigado a saber tudo, não é? Amém, não sou obrigado mesmo a saber tudo. Verso 21. Se o que te aborrece tiver fome, dá-lhe pão para comer. Se tiver sede, dá-lhe água para beber. Porque assim amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça e o Senhor te retribuirá. Aqui é muito claro. Aqui é fazer o bem, principalmente até para aquela pessoa que te aborrece. Se fazer o bem para aquele que te faz o bem, você não está fazendo grande coisa. Mas aí o coração grandioso diante de Deus é aquele que, apesar do outro ter lhe feito mal, ter lhe perseguido, ter lhe aborrecido, ter lhe dito tantas coisas, cometido tantas injúrias, acusações, e na hora que você vê que ela está precisando, você esquece tudo aquilo, nem lembra, e vai lá e faz o bem. E é uma situação que deixa a gente com o coração tão bom, irmão. Nós passamos frequentemente por situações assim. Volta e meia tem algumas pessoas que vão, dizem as coisas com a gente, levanta o calcanhar mesmo, machuca, a gente sofre, chora. E eu e minha esposa, depois o tempo passa e a gente fica sabendo que aquela pessoa que disse tanta coisa, que machucou, que feriu injustamente, está passando necessidade. E a gente se condói e pega uma cesta básica, dinheiro, remédio, e procura a pessoa como se nunca tivesse acontecido nada, e vai lá e faz aquela oferta. E realmente a reação é o que a Bíblia diz aqui: amontoarás brasas vivas sobre a tua cabeça, sobre a sua cabeça, sobre a cabeça dela, né? Sobre a cabeça da outra pessoa. É fazer o bem. A gente não perde quando faz o bem, mesmo e principalmente para aquele que vive nos fazendo o mal. E diz que o Senhor te retribuirá. Continuamos: o vento norte traz chuva e a língua fingida o rosto irado. É claro, língua fingida, a gente percebe que está fingindo, já vai amarrar o rosto, né? Já vai fechar o rosto. Melhor é morar no canto do eirado do que junto com a mulher rixosa na mesma casa. Mulher rixosa, quem é que aguenta, né? Eu fiz uma pregação esses dias falando da mulher pinga-pinga, é a que fica lá brigando por tudo, é a pinga-pinga, que nem a goteira, pim, 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 pim. Mulher rixosa é horrível. Então é melhor morar lá no canto do eirado, lá no deserto, lá bem longe, sozinho, do que morar junto com uma mulher rixosa na mesma casa. Como água fria para o sedento, tais são as boas novas vindas de um país remoto. É claro, boas novas é como água fria para quem está com sede. Receber boas novas é muito bom. Hoje uma irmã me ligou para me contar uma bênção, foi como água fria para a gente que estava sedendo, esperando que Deus desse um sinal, e Deus deu, aleluia. Boas novas é como água fria, água geladinha para quem está com sede. Como fonte que foi turvada em manancial corrupto, assim é o justo que cede ao perverso. Essa aqui é pesada, né? Compara o justo que cedeu ao perverso, ele vira um manancial corrupto, as suas águas ficam turvas, né? Cedeu ao perverso.
Comer muito mel não é bom, e assim procurar a própria honra não é honra. Quem fica querendo muito se vangloriar, né, para mostrar a sua honra para aquilo, acaba não sendo honrado. Do mesmo jeito que comer muito mel acaba fazendo mal. E finalmente o verso 28, como cidade derribada que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Muito bem. O homem que não tem domínio próprio, ele não consegue se controlar, não consegue se dominar, diz o que não deve, faz o que não deveria fazer, não tem domínio próprio e se torna igual a uma cidade derribada que não tem muros. O que é uma cidade derribada que não tem muros? Naquela época que foi escrito aqui, todas as cidades tinham muros, mas se derrubasse os muros, ela ficava vulnerável. Da mesma forma, é o homem que não tem domínio próprio, fica vulnerável e acaba tendo que pagar caro porque não teve o domínio próprio. Aí está então o passeio pela Bíblia. Trabalhamos todos os Provérbios 25, atendendo o pedido da irmã. Eu não sei, irmã, se era isto que a irmã acreditava, mas, como eu disse, é um apanhado de provérbios, né? Amém. Eu atendi e Deus abençoe minha irmã e que venha acalmar o seu coração em nome de Jesus naquilo que a irmã estiver necessitando. Se não foi o que esperava, vamos orar para que Deus lhe dê outra palavra, então, que a irmã consiga compreender melhor qual é a vontade de Deus para a sua vida. Em nome de Jesus.